Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento e orientação bíblica para as nossas vidas, para a nossa fé. Estamos aqui vendo a formação da igreja, nesse tempo, as viagens do apóstolo Paulo, não é? Como ele ia nas cidades pregando o evangelho e como ele era recebido, as perseguições, as lutas, as dores, as aflições, os açoites, as cadeias, não é? Que os servos de Deus viveram por causa de Cristo. E tudo isso era referência para os irmãos da igreja naquele tempo. A igreja crescia mesmo vendo a perseguição e a dor daqueles irmãos. Não é interessante isso? Será que isso se repete nos dias de hoje? Como é que está a igreja vivendo nos dias de hoje? Nós vemos muitos irmãos frágeis, fraquinhos, não é? Estão aí subnutridos da palavra e da vida espiritual com Deus. Tem dificuldade de suportar aflições e dores e dificuldades que estão acontecendo no mundo nesse tempo. Ora, nós temos aquele que venceu, é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, que habita em nós através do seu Santo Espírito. Portanto, levante-se nessa manhã, ganhe fortalecimento para a sua fé, através de entender como vivia a igreja, como viviam os irmãos naquele tempo. E nós estamos aqui no livro de Atos, no capítulo 20, do verso 7 até o verso 12. Está escrito: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu, e então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então vemos aqui, em primeiro lugar, Paulo entrou nessa outra cidade, que era o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, domingo. E o que eles estavam fazendo? Estando nós reunidos a fim de partir o pão, de realmente realizar a ceia do Senhor. Paulo estava pregando, exortando e ensinando, como é muito característico aqui, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja se fortalecia através do aprendizado da palavra. Isso precisa ficar claro. A igreja não se fortalecia apenas por atos de milagres, mas os milagres confirmavam a palavra e fazia com que realmente aquelas pessoas vivessem e desejassem aprender mais de Cristo. Veja como isso é importante e muito claro nesse texto. Prolongou o discurso até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo acesas e um rapaz chamado Eutico, que estava lá sentado na janela, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e já caiu morto. Então eles o levantaram e Paulo desceu até lá, o abraçou e disse: olha, não se perturbem porque a vida está nele, ele não está morto, não é? Aí ele subiu de novo, partiu o pão e comeu, ainda lhes falou largamente, não é? Até o romper da alva. Veja, que coisa interessante. Qual é a dinâmica aqui? Qual é a essência? Qual é a ênfase aqui? Qual é o objetivo aqui de Paulo? Ensinar, pregar, falar de Cristo, falar do amor, do poder, do reino, dos valores de Cristo, da vida cristã. Percebe? Assim se fortalecia a igreja, assim caminhava a igreja, crescendo no conhecimento da vida cristã, do conhecimento de Cristo. Então ele pregou até o romper da alva, ou seja, até de manhã. E assim partiu. Aí depois disso, ele partiu, não foi descansar não. Ele foi para outro lugar. Então conduziram vivo o rapaz. E como se sentiu a igreja? Cansada? Abatida? Ai, que pregação longa. Ai, como foi difícil ouvir Paulo. Ai, que complicado. Nossa, mas eu tinha coisa para fazer. Ah, mas eu estava com sono. Mas eu queria descansar, mas não sei o que lá. É isso que eu quero trazer à tona para vocês nesse tempo. A diferença da primeira igreja com a igreja atual. Eu e você precisamos olhar para essa referência e perceber que naquele momento, a última frase desse texto, do verso 12, diz tudo. Conduziram o rapaz vivo e sentiram-se
grandemente confortados. A palavra tem trazido conforto para você? A palavra tem trazido esperança para você? A palavra tem trazido paz ao seu coração? A palavra tem transformado o seu jeito de pensar e de viver? Veja, o apóstolo Paulo se afadigava pregando, falando, porque ele estava dentro dele, estava falando, pregando sobre Jesus Cristo com grande alegria, mostrando realmente a importância deles permanecerem firmes e continuarem na fé, se fortalecendo cada vez mais. Aquelas palavras fortaleceram aqueles irmãos. Eles se sentiram confortados. Não foi uma palavra apenas de prosperidade ou de cunho pessoal, você é importante, olha, você é muito especial, olha, você tem valor. Não era uma palavra para o ego, era uma palavra de fé, era uma palavra de vida cristã. E nós precisamos ver a diferença disso nesse tempo. Eu desejo que cada vez mais você fique firme e fortalecido na fé.